everybody! Estamos ao vivo no Facebook, Doutoras Respondem, e ao vivo no Instagram. Hoje o tema é fenomenal. Eu vou falar uma coisa para vocês cada dia mais. Eu fico feliz de estar aqui no Doutoras Respondem. E hoje nós estamos esperando você para dar a sua opinião, para a gente dividir as nossas informações e vocês também informar para a gente aquilo que vocês entendem. Somos o Doutoras Respondem. Eu sou a doutora Adriana Basso, sou médica e administradora, junto com a minha irmã, a doutora Fernanda Basso, que ela é advogada, atua em Direito Médico. Nós fazemos o Doutoras Respondem. E respondemos mesmo. E nós falamos sobre temas polêmicos. Cada dia a gente escolhe um especialmente para você. E vocês ajudam também a gente, E falamos sobre direito, medicina, administração. Um pouquinho de geopolítica e finanças. E hoje o tema é muito importante. Nós vamos falar sobre os médicos. Vida de médico. A gente já falou um pouquinho aqui, mas nem todo mundo sabe como que é a vida de médico. Médico, heróis quando convém. Será que é isso mesmo, gente? É isso? Vocês acham que médico é herói só nessa época da pandemia? Né? É isso aí. Bora lá, Adri, depois eu tento novamente mais tarde. Então, muito bem, né? Joia! Nós somos o Doutoras Respondem, nós temos alguns pilares. Falamos sobre os idosos, sobre os pequenos negócios, violência contra a doméstica e hoje... Violência doméstica e hoje falamos sobre os profissionais da saúde, o médico. Claro que são vários profissionais da saúde, mas nós falaremos hoje sobre os médicos. Nem todo mundo sabe como que é a vida de um médico. Nem todo mundo sabe qual é o sofrimento, 360 graus de pressão que o médico sofre. É desde antes de se formar, quando entra na faculdade, já é uma pressão. Para se formar é uma pressão, o mercado de trabalho é muita pressão. Eu vou falar uma coisa para você. Diga. Se sarou, é porque Deus quis. Se não sarou, a culpa é do médico. Será? Não pode ser, Dri. Graças a Deus ele melhorou. Nossa, ficou cicatriz. A culpa é de quem? Ele faleceu. Sarou é porque Deus quis. Será que é isso mesmo, gente? Em época de eleição, nossa, mas esses médicos não trabalham? O que ele está fazendo lá, que foi tomar café, foi no banheiro, foi comer? Nunca chega a minha vez? Olha, não está entendendo ninguém. Essas são algumas das reclamações que vocês escutam o tempo todo durante o trabalho de vocês. É isso que você está querendo dizer? Sim, em momentos de crise nem sempre temos os recursos. Então, falar que precisa de EPI, dar uma máscara, um avental, é o suficiente? Bom, para coronavírus, não é. Precisa de ventilador. Bom, precisa mesmo? Tem pesquisas que falam que sim, que tem que entubar imediatamente, e pesquisas que falam que tem que esperar. E quem é que vai usar o ventilador? Quem é que vai entubar? Existe droga para usar? Porque não é colocar um ventilador e a pessoa está respirando. Não, tem que sedar, né? Tem que tirar a pessoa da consciência e deixar ela usa o aparelho. Então são questões que parece assim, que a mídia fala assim, precisa da máscara. Ora, não é só isso. Então,
as questões são além do que a mídia quer passar pra gente. Nós aqui falamos sobre os assuntos para que vocês pensem além do que querem que a gente pense. Portanto, nesse tema da pandemia que a gente está vivendo, os médicos ficaram em evidência. Não só os médicos, né? Os profissionais da saúde em geral. E também recepcionista, o pessoal da limpeza, da copa, todo mundo do serviço de saúde. Agora, o médico fica em evidência porque depende do médico para uma gota viver ou uma gota morrer. Isso é muito importante. A sua vida está na mão da gente. Não sabemos tudo, mas tentamos de tudo. Hoje em 2018 existiam 466 mil médicos no Brasil. São Paulo é a maior concentração de médicos. Minas, Rio de Janeiro, Manaus é um deles, tá? Agora, tem leito de UTI em todos os estados do Brasil? Não, não tem. Tem muitos leitos de UTI no Brasil? Tem. Já era sucateada a medicina antes. Agora ficamos em evidência. Pensem vocês que falar que sucatear a medicina é algo, um termo muito pesado. Não é não. Porque é uma realidade. Você sabe que uma vez tinha barata na minha cama do conforto? Aliás, a gente precisa ter conforto, né? Eu não sei quem que deixou 12 horas de trabalho para um trabalho estressante. Se uma profissão que não tem tanta pressão quanto essa tem uma carga horária de 8 a 9 horas por dia, por que um médico tem que trabalhar 12 horas por dia? 12, 24, 36, 48. Tem gente que não volta para casa por dias. Eu tenho colegas que entram sexta-feira para o trabalho e só voltam na segunda de manhã. Você vê final de semana na mala do seu carro, né? Sim. Então, para uma profissão tão estressante como essa, uma carga horária ininterrupta, é justo que um médico em 12 horas tenha 15 minutos só para tomar um café? Almoçar? Quer dizer, um almoço, né? Em 12 horas você não come quase. Ou o paciente vai atrás de você até o banheiro. Por que você vai no banheiro? Agora é hora de você me atender. Você não vai me atender porque agora é minha vez. Essa talvez seja uma realidade, Dri, que você esteja passando agora, que as pessoas assim não estão habituadas a ouvirem. E choca. Choca? Claro que choca. Né? Porque a gente não consegue ver a realidade mesmo. Quando a gente chega no hospital, eu vou falar uma coisa agora, Dri, como paciente, tá? Então, quando a gente entra para um hospital, a gente entra com dor ou preocupada com um ente querido. É o seu momento, né? Isso. E aí você, obviamente, não vai ter dentro de você aquela consciência de que aquela outra pessoa que é a sua esperança de dar um alento para o outro também está cansada, deixou de comer, também tem necessidades, precisa fazer xixi, precisa tomar água, precisa tudo, precisa descansar. Então, o que mais é chocante é que a gente não consegue ver muitas vezes o lado do outro. Então a gente pensa no médico ou nos profissionais da saúde mesmo em geral como pessoas que estão ali disponíveis para poder nos atender. Época de eleição é um horror. Na realidade, Drica, eu acho que não existe época para poder ser ruim ou ser bom. Quando uma pessoa vai ao pronto-socorro, é natural que queira aquele momento para você. E nós estamos para você, porque nós estudamos para isso. Não existe um burnout, existe um desajuste do sistema, porque aquilo que a gente estudou para dar o nosso melhor, para que você seja bem tratado e consigamos te tirar do sofrimento, precisamos de estrutura. É uma estrutura, assim, às vezes é muito pouco. Uma medicação que seja, uma injeção que seja, às vezes não tem. Então, falar em máscara nesse momento,
as máscaras devem cair também. Máscaras cairão? Máscaras cairão. A gente precisa primeiro, antes da gente definir, não sei se vocês prestaram atenção, antes de vocês entrarem aqui, nós colocamos um post para definir o que é lockdown, o que é quarentena, o que é Vou usar esse post como um exemplo para isso tudo que a gente está falando agora na área da saúde. Não podemos falar daquilo que não conhecemos. É muito fácil você chegar e colocar o dedo na cara do outro e falar, você tem que me atender. Porque se você não me atender, eu vou reclamar de você, reclame aqui, não sei o que, nananã. Aí o médico é um profissional também que depende de indicação muitas vezes, né? Ou é carimbeiro só? Senta aí, carimba. Então, a gente não pode encarar dessa forma, porque medicina é uma profissão essencial. Eu tô falando essas coisas, gente. Eu amo a medicina, eu amo o que eu faço, eu amo foi minha profissão que eu escolhi. Mas eu falo isso pra vocês porque são coisas que eu já vivenciei de maus tratos de paciente. Por incrível que pareça, existe maus tratos de paciente com nem pedido de desculpa, né? Então, pensa um pouquinho que ali atrás daquela mesa existe um ser humano que está disposto, aberto a cuidar de você. O tema que a gente trouxe hoje é porque no começo dessa pandemia, todo mundo começou a fazer aquela campanha. Foi lindo de ver. Ainda continuam, né? Não Não esse só no Brasil. tão grande mais. No mundo todo aplaude. No mundo tem o Esquadrão da Fumaça em vários países com cores nas fumaças. Tem promoção de sapato para doar para os médicos. Tem passagem aérea para quem está... Tem um monte de campanha. Que nem colocamos aqui. Que os profissionais da saúde, quando acabarem a pandemia, vão conseguir ir para o Hopi Hari. Esses momentos de lazer a gente não tem, assim, momento antes de pandemia. Será que vão ver os médicos de outra forma? Eu acredito que não. Porque se vocês médicos não começarem a se unir e ter uma voz única para a classe de vocês, vai ficar meio difícil vocês conseguirem ter um pouco de tempo para vocês serem vocês mesmos. Olha, mas até o happy hour é difícil de a gente combinar. Filhos. Porque, eu tô no plantão. Eu não posso, porque eu saí do plantão, tô cansada. Médico tá pré-plantão, no plantão, eu posso plantão. Um minuto de silêncio. Brincadeira. Pré-plantão a gente tem que se poupar, porque a gente nunca sabe o que vai encontrar. Durante o plantão, a gente não consegue viver muita coisa do mundo lá fora. E pós-plantão você tá um caco. Eu vou falar, eu ainda tô um pouco me recompondo de algumas realidades que a Adriana acabou de trazer aqui, que eu, por mais que conviva com ela, por mais que trabalhe na área da saúde, muitas vezes eu não consigo ter tempo para poder fazer essa reflexão necessária dessa realidade que os médicos vivem, né? São profissionais que têm que ter um status, tem que continuar estudando para o resto da vida, participação em congressos, tem que estar sempre muito bem vestido, tem que estar com um sorriso no rosto. O médico também tem problemas. Claro, uma vez em domingo eu estava atendendo e meu pai tinha caído, sangrando, a 300 quilômetros de São Paulo. Como é que faz? A preocupação é grande, né? Os médicos também têm preocupações. E assim, por mais que a gente sempre fale, oriente as pessoas, você precisa entrar no seu trabalho e esquecer as outras coisas que ficaram lá para fora. Porque o seu trabalho, você tem que estar de corpo, alma, mente e espíritos presentes. E aí sim você vai conseguir desempenhar a sua função.
pensa, gente, o que é você chegar num hospital e de repente aparecer uma pessoa lá toda cheia de fraturas e tudo mais, e você é a esperança daquela pessoa, é a esperança da família. Justo, foi lá, Até mesmo, Dri, em momentos que são momentos deliciosos. Você vai ter o seu filho. Você precisa de quem? Você vai precisar do médico, da enfermeira, do anestesista, você vai precisar de todo mundo. Você entra para aquele procedimento bem, mas você nunca sabe aquilo que vai acontecer no decorrer do procedimento. Um procedimento que é um protocolo para um, pode dar certo para um, mas não para o outro. A gente não sabe. Eu entendo. A gente não tem como prever muitas coisas das nossas vidas. Fato. Sim. Tá? E isso é uma verdade infinita na área da medicina. Nunca vocês vão conseguir dizer que faz assim que vai acontecer assado. Faz assado que vai acontecer assim. Não tem como. E são verdades que se modificam ao longo da ciência, ao longo das pesquisas. Mas você sabe, eu vou entrar numa seara agora um pouco mais jurídica, tá? Óbvio. Tá. Pera um pouquinho. Quanto custa para reanimar alguém? Não tem preço. Não tem preço. Você acha Em termos justo? financeiros, não tem preço. Não tem preço. A vida de alguém vale quanto? A minha vale bastante. Não tem sei preço. Quanto, não sei quanto. Mas vocês acham justo uma pessoa que está fingindo atendimento médico porque não quer trabalhar e está ocupando a fila de alguém que está com AVC? Não. Ou que está com infarto? Porque precisa do atestado. Porque quer um atestado para não precisar ir trabalhar naquele dia. E fingiu, né? Fingiu. E aí de você, se você não atende. Tem uma ameaça, né? É uma coação imensa, gente. Né? Às vezes a gente tem que chamar a polícia para sair até algemado, porque quebra a estrutura. Já vi gente jogar capacete. O médico fica com medo de sair do local onde está. Escolta, né? Então tem tudo isso também. São realidades realmente que a gente pontua aqui, porque todo mundo acha assim, não, legal, né? Vou lá, sou atendida. Agora, se você for ver, aquela mesma pessoa que fingiu um atestado, o Estado bancou o mesmo valor que uma pessoa teve um infarto. Você diz em termos de consulta, o valor do médico? De tudo, de trabalho? Estrutura, né? É luz, é medicação, é a recepção, é o médico, é a triagem, é o tempo gasto, o tempo de mão de obra. Então, vamos entrar nessa seara. Existem coisas que a gente tem que pensar em termos de bom senso. A gente espera que todo mundo tenha bom senso, mas nem sempre nós vamos conseguir que isso daí exista. É verdade. Mas será que nesse momento as pessoas têm bom senso? Eu acredito que quando a gente fala de dor e de amor, que são dois opostos, mas que no caso da saúde eles são extremamente conexos e andam paralelamente, não existe como você ter bom senso. Dor e amor não tem como ter bom senso. É muito pessoal essa questão do dia a dia do médico, da valorização mesmo do profissional. Primeiro, a primeira situação que eu vejo e que é o que eu gostaria mesmo de ajudar, como doutoras respondem, conversei muito com a Adriana nesse sentido, nós chegamos nessa conclusão, que o doutoras respondem, a gente quer fazer de nós uma espécie de porta-voz mesmo de vocês, onde vocês tenham a possibilidade, se sintam confortáveis de trazerem pra gente essas agonias que vocês têm. E juntos a gente vai mudar essa história de vocês. Porque uma pessoa só não consegue. Mas se vocês todos se unirem, eu prego muito isso, eu prego muito a união.
Eu prego muito o trabalho em conjunto. Um plantão de 12 horas. A pessoa vai, sai de manhã, demora 1 hora e meia até chegar ao plantão. Já Então, chega estressadinho. 13 horas e meia já. Para voltar para casa, às vezes tem trânsito, mais 2 horas. 13 e meia, 14 e meia, 15 horas e meia de Aí você vai trabalho no dia perguntar. de 24. Quando é que dorme? Aí você vai perguntar assim, então, mas por que você não escolhe um plantão mais perto da sua casa? Nem sempre é a oportunidade que te bate a porta, é aquela que mais lhe convém. É o postinho Dona Maria, vai lá no posto da esquina. Como é que é a propaganda? Né? Que tinha para incentivar as pessoas a irem ao posto de saúde. Porque também existe assim, né? O ambulatório, todo mundo reclama que demora para marcar consulta. Aí vai em entope, pronto-socorro. E aí, quem precisa do atendimento de urgência não consegue atendimento tão rápido. E aí, como está cheio, acaba a medicação, tem muito uso de material, a mão de obra dos funcionários. Então, existe um nível de gravidade que precisa aprender a usar. Então, coisas de rotina, ambulatório. Urgências, assim, de menor porte, ou pronto-socorro, ou pronto atendimento. Urgências de maior porte, ou pede ambulância, ou pede SAMU, ou vai até o local, é imediato. Então são gravidades. Por que a gente fala isso? Porque quanto mais rápido a gente detectar, mais rápido a gente consegue ajudar. As pessoas têm que entender que existe diferença entre urgência e emergência. E a gente está falando pausadamente porque esse é um tema que realmente pega bastante entre nós duas aqui. E é uma verdade mesmo, se a gente agisse de forma preventiva, sabe aquela história de faço as minhas consultas regularmente, faço os meus exames periodicamente, eu acho que as coisas ficariam de uma forma tão mais fácil Aí e você mais não precisa leve. ir no pronto-socorro e falar, como é que tá meu colesterol? É lógico que não, porque Porque você não vai é de conseguir. lá, entendeu? Colesterol não é Mas, urgência. Pri, isso tudo é falta de orientação. Tá? As pessoas... Estamos aqui pra isso também, né? Mas pensa comigo, vocês. As pessoas, elas não têm tempo, ou não falam que não têm tempo, ou jogam a desculpa no tempo. Que o tempo pode ser desculpa e pode ser solução. Sim. Aí, de repente, hoje, as pessoas, aspas, têm mais tempo porque estão dentro de casa. E elas não precisam ir e voltar todas as vezes, pegarem horas de trânsito. Então, elas conseguem ficar um pouquinho mais disponíveis para melhorarem os seus conhecimentos. Só que as pessoas, elas estão sendo bombardeadas com informações que nem sempre são fáticas e verídicas. Então, elas não vão saber do que elas acreditam ou não acreditam. Então, para essa questão da saúde propriamente dita, as pessoas estão precisando mesmo de mais informações. Desejo de verdade que o atual ministro, ou quem esteja no lugar dele, quando for pertinente, que a gente sair dessa pandemia toda, faça mesmo esse trabalho de educação das pessoas quando ir ao médico, quando pedir socorro, para que então o nosso sistema de saúde tenha mesmo uma qualidade e que ninguém fique reclamando que está lá 3, 4, 5 horas esperando atendimento. Quem que gosta de ficar esperando atendimento com dor? Ninguém! Eu em outro país eu já esperei 5 horas no atendimento básico. Eu sabia que meu caso não era grave, mas eu esperei 5 horas. E aí? Então, a gente sabe que não é uma coisa só do Brasil, a gente sabe que isso daí existe também em outros países. Claro. Mas a nossa realidade é o que importa pra gente agora. Isso. Tá? A gente precisa ter essa união da nossa sociedade para que a gente consiga, para que a gente consiga junto atingir uma excelência em todos os âmbitos, principalmente no âmbito da saúde. Olha isso que aconteceu na vida, façam essa reflexão. Do nada,
Do nada, tava todo mundo vivendo feliz, saltitante. Acabamos de celebrar a virada do ano, né? Fizemos planos, a gente se comprometeu com muita coisa, de repente fizemos contratos para poder fazer a festa do filho, aquela viagem tão sonhada, alugamos uma casa de verão, qualquer que seja o seu plano, trocamos de carro, apartamento, decoração, obra, enfim, foram vários os sonhos que se renovaram com a virada do ano. Do nada, todo mundo teve que se reinventar. Todo mundo, todos os países, todas as classes sociais, todos os bairros. Não escolheu raça, credo, cor, bairro ou país. Foi geral. Impacto na economia, impacto na educação, impacto na saúde. Agora resta a gente saber o que nós vamos querer disso. Qual vai ser o resultado disso nas nossas vidas? E se a gente não se ajudar agora, a gente também não vai conseguir fluir no futuro. Os outros países, eles estão fazendo campanhas das formas deles, enquanto a gente ainda pensa em lockdown. Mas ninguém nem sabe o que é lockdown. Às vezes a pessoa confunde lockdown com quarentena com isolamento. Então, como que a gente quer ter um reconhecimento se a gente não consegue passar sequer informação? Então, aí que veio a nossa ideia também do Doutoras, de trazer esses temas super polêmicos, porque alguém tem que falar o que é real, alguém tem que falar o que é verdade, e não só no olhar da pessoa, do cidadão, mas no olhar técnico, técnico da advogada, técnico da médica e da administradora, mas a gente tem que falar. E vocês também têm que ter aqui com a gente esse espaço, porque a gente vai conseguir chegar num lugar para poder fazer com que a gente seja ouvido. Esse é o objetivo. Passando essa pandemia, qual vai ser o futuro desses profissionais da saúde que hoje foram tema de vários panelaços, foram a razão de várias palmas, de várias campanhas pelo Ministério da Saúde, da Economia, pelo próprio presidente da República. Precisamos de médicos. Não, a gente precisa dos nossos médicos. Todo mundo pode trabalhar onde quiser. Então, eu tenho vários colegas. Hoje eu conversei com pessoas, por exemplo, que se formaram no Paraguai, no Uruguai, na Argentina e trabalham aqui no Brasil. Não é que querem, já trabalham aqui no Brasil. Então, validaram seus diplomas aqui no Brasil e é justo, né? Brasileiro foi lá, lutou para ter o seu diploma e vem aqui, se qualifica, se regulamenta, né, no nosso ordenamento. E trabalha. Joia, todo mundo tem direito a escolher onde vai trabalhar, como vai trabalhar. E aqui a gente tem um comentário: a saúde ocupacional poderia dar muito suporte à saúde pública ou à saúde particular. Concordo. Sim. E super. Isso desafoga pronto-socorro, porque esses funcionários que estão passando mal, às vezes tem um primeiro atendimento, uma certa triagem dentro do local que trabalha. Isso é muito bom. E também evita a questão da testadite de hospital. A testadite é uma doencite. Isso. Porque tudo que termina com it, eu aprendi na escola, é inflamação. Né? E o atestadite é isso, quando a pessoa vai para o médico, finge um mal, para conseguir um atestado e justificar lá no seu trabalho e não perder o dia trabalhado. E você, dono da empresa, como acha isso? Ninguém gosta, né? Eu acho que nem o próprio funcionário que se submete a uma coisa dessa não tá feliz, gente. Muda, pega o seu banquinho, sai de fininho, vai arranjar outra profissão. Na boa, agora tem gente desempregada. Você que finge doença, gostaria de estar desempregado? Mas eu recebi agora um telefonema de um cliente meu, eu chamo de cliente, né? Porque os médicos são meus clientes, falando: você não acredita, eu vim aqui
com o coração na mão, porque eu deixei a minha família e vim trabalhar porque eu preciso garantir o sustento da minha família. Não é essa a minha área de atuação, mas eu vim trabalhar porque eu preciso do dinheiro. E aqui, aquela coisa toda, aquele medo, aquele pânico, quando eu vejo, a maioria dos atendimentos que eu fiz foi só fake news. Fake news, vamos definir assim? Fake Existem news. pacientes graves, viu, gente? Grave, eu tenho muitos colegas que estão passando apuro nas UTIs, sim. UTI lotada, sim, e cada paciente de UTI grave, Ah, não, sim, a gente sempre, tá? a gente diz, Não a é- gente sabe, a gente conhece a doença. Não é desconsiderar a Gente, doença, conhece a não, doença, tá? vírgula, né? Vamos definir melhor isso. A gente entende Que há que é- gravidade que do é quadro. grave, que existe um alto poder de contaminação, que muitas pessoas com imunidade baixa ou com alguma comorbidade tem mesmo mais fragilidade com relação ao Covid-19, nós entendemos tudo isso. Mas isso não significa que eu não tenha a minha opinião de que a gente tem que arranjar um meio termo entre a saúde e a sobrevivência. Porque se você não sobrevive de uma coisa, você também não vai conseguir sobreviver da outra. Tá? E com relação, Dri, aos profissionais de saúde, aos médicos, heróis, então assim, Esse que foi lá, esse cenário esse que você todo, falou agora, que foi lá trabalhar, que não era a especialidade dele, mas precisa trabalhar. Quais condições ele foi? De contratação mesmo. Bom, sendo realista, porque é isso que eu quero trazer para vocês, esses médicos, geralmente eles vão trabalhar de forma terceirizada. Existem empresas que são contratadas por grandes hospitais ou grandes convênios e elas fazem, aspas, captação dos profissionais. E aí elas falam, olha, doutor, você tem que chegar 5 para 7 porque o seu horário começa às 7. Lá você vai falar com o fulano, e quando você chegar lá que você vai descobrir qual é a sala que você vai ficar, você vai fazer esse atendimento de clínica médica ou qualquer outra especialidade que você Clínica, tenha. pediatria, cirurgia e ortopedia. Essas são as áreas básicas de um E pronto-socorro. nós pagamos um valor de aproximadamente R$ 1.200 para você. E depois você manda a sua nota. Ou, Quando? muitas vezes... Quando? Normalmente é do 1 até o dia 30, aí vai receber no dia 20 do outro mês. Então você banca a empresa por 45 dias. Sim, você tem que ter esse Não, fluxo. mais, né? 60. Às vezes dá 60 Ou mais. quando, dependendo do profissional, dependendo do procedimento, não existe glosa. E olha que eu acho a coisa de glosa, às vezes, a coisa mais ignorante da face da Terra. Porque todo procedimento realizado, ele passa antes pelo crivo do convênio. Foi aprovado? Foi liberado? aprovado pelo convênio. Como é que depois o convênio vem e glosa para o profissional? Atende o seu paciente, que é o cliente, né? E o profissional, depois a gente vê se faz. O profissional, eu digo até mesmo, empresa de home care, que também tem esses atendimentos, empresas que fazem exames, bioimpedância, por exemplo, qualquer outro tipo de tratamento. Vai, emite sua nota, dependendo do regime tributário, tem que pagar o imposto trimestral. Então você declarou aquela receita, talvez você não receba aquela receita. Então, naquele valor que pagou, ainda tem que Deduzir os impostos e os custos. Tem que deduzir o fluxo de caixa que você segurou nas costas, então é mais essa pressão. Então o médico não fica só com a pressão de diagnosticar e dar conduta. Tem uma pressão de segurar uma estrutura muito grande por trás. E assim, uma coisa que não era muito definida e agora está muito definido, o que eu realmente concordo que esteja, porque o estabelecimento que contrata o médico ou o profissional da saúde, seja ele qual for, ele é tão responsável ou o primeiro responsável pelo tratamento ou pelas consequências daquele paciente do que o médico. Então, esse modismo aí que está tendo de dano,
erro médico, vou pedir dano de não sei o que, a indenização de não sei o que lá. Então, assim, vocês que contratam os profissionais da saúde, fazem lá aquela listinha e não tem aquela referência mesmo do profissional. Ou vocês acabam tendo um gestor que não é a pessoa que tem aquela facilidade na negociação, não é um líder, é um gestor mesmo, é uma pessoa que pega a pessoa, contato daqui com contato dali, vamos formar uma agenda, completei. Tem de 2 médicos para um aqui, lugar, tira ali. 3 médicos para outro lugar e fez a lista, conseguiu deixar tudo arrumadinho ali. E aí, doutora, manda nota para esse endereço aqui de e-mail, daqui a pouco você recebe. Aí você vai ficar lá esperando. E verdade, presta atenção, vocês estão trabalhando, vocês precisam receber pelo que vocês fazem. É super justo, é o mínimo que a gente espera, é a contraprestação do serviço de vocês. Tá? E assim, essa questão da responsabilidade do estabelecimento com relação ao atendimento do médico, ela veio assim, agora para esse tempo, numa necessidade Clareou, ímpar. né? Clareou, isso daí era importantíssimo. Eu acho que essa é a deixa, junto com essa questão da pandemia e do reconhecimento da sociedade e da imperioso. Tá? É super necessário ter o profissional da saúde. E pessoa que trabalha contente, ela vai prestar um serviço muito mais producente. Eu adoro fazer rima, né? E vai ter um resultado melhor, né? Até no tratamento, no desempenho. E sabe, então, aproveitando o gancho, eu quero falar uma coisa de direito com vocês, médicos, para vocês saírem um pouco dessa seara e pararem de trabalhar de forma... O que a gente quer? O que a gente quer na medicina? Eu acho que não é o que eu acho que vocês querem, eu acho que vocês precisam. Tem uma diferença do que vocês querem, do que vocês precisam e do que querem e precisam. Vocês, médicos, precisam ter uma união. Vocês são tão focados, eu falo isso para todos os meus clientes, vocês são tão focados no atendimento, no cuidar, que esquecem do autocuidado. Então, assim, muitos clientes meus estão em puro desespero, porque precisam atender, precisam fazer uma cirurgia. E sabe aquele E a telemedicina tá pagando a metade do que pagava uma consulta presencial, né? Porque na verdade é uma consulta tanto quanto. Que é igual. Sim, sabe? só muda a hora, a sua estrutura, tudo igual. Nota fiscal, enfim. Aquele médico que estava naquela agenda, né? Colocou lá, ajustou bonitinho a agenda. Se você se comprometeu. Você se comprometeu com o profissional através do seu gestor. E aí você fala, então a sua vaga naquele mês de, sei lá, agora a gente está em maio, tá? Em junho, você pode fazer a vaga do tal dia de junho? Aí não tem mais aquela vaga para você e você se programou para ter aquela vaga. Como é que se faz? Isso que eu acho que é um problema sério, por isso que vocês têm que começar a se posicionar, vocês médicos. Vocês, quando alguém assume um compromisso com vocês de determinada posição, determinado dia com a agenda, vocês têm que dizer para eles: eu quero um compromisso de vocês, eu preciso que vocês também me posicionem até X tempo para eu poder me reinventar aqui. E quando você chega lá e fala, desculpa, não tem agenda para você? Desculpa, eu errei. E não recebe por isso. Mas você não vai lá se o gestor não confirmou com você. Às vezes coloca dois erradamente. Mas aí a culpa não é do profissional. Mas a eles culpa não pagam. Então, mas vocês vão ter que começar a fazer valer direito. Eu quero explicar uma coisa para vocês aqui de direito. Permite? Estamos aqui para isso. CLT, vocês já ouviram falar disso? Consolidação das leis do trabalho.
CLT. Os médicos não são habituados a esse código, essa legislação. Vocês, médicos, trabalham como máquinas mesmo e esquecem dos seus próprios direitos. Para vocês entenderem que vocês têm direito, vocês têm que prestar atenção no artigo 3º, principalmente da CLT. Ele fala o seguinte: para vocês entenderem o que é um vínculo de emprego, e isso daí vale para qualquer profissão, não só para os médicos, tá? Vale para o advogado, dependendo muito da forma de contratação. Que você pode trabalhar por empreitada, você pode trabalhar para aquele determinado serviço, para aquela pesquisa, mas num contexto normal do dia a dia do médico, vocês têm todos os requisitos preenchidos para não configurar a pejotização, que esse é o tema. Esse era o tema-chave para mim da live de hoje. Isso. Pejotização na medicina. A gente precisa explicar um contexto também, né? Para chegar em isso. Colocando fogo no parquinho. Pois é. 90% ou mais dos médicos trabalham pejotizados. Só que eles esquecem, então vamos valer isso daí geral para todas as regras. Para todas as profissões, justo. eu digo, peraí, deixa eu definir aqui Defina. o que é. Artigo 3º da CLT. Você precisa ter pessoalidade. O que é pessoalidade? Pessoalidade é quando você, por você mesmo, a sua pessoa, pessoalidade. Pessoa é quem faz o trabalho. Tá. Você não pode, médico, chegar lá e falar assim: tá, o meu trabalho vai ser realizado pela Juliana, ou pela Maria, ou pela fulana. Maria S.A. Maria S.A., Maria Limitada, Maria M.E., enfim, não. Primeiro requisito, pessoalidade. Então, o médico, ele trabalha com o trabalho dele, com a pessoa dele, certo? Então, vocês têm o primeiro requisito cumprido. Vocês têm a habitualidade, muitas vezes. O que é habitualidade? Traduz. A habitualidade vem de hábito. Tá. Não importa. Você vem sempre por aqui? Eu te vejo, você de novo aqui, eu te conheço, já te vi. Ó, marco sempre nas quartas-feiras, porque é o dia que a doutora Adriana está atendendo aqui. Então, olha só, isso já por si caracteriza a habitualidade. Por mais que vá o médico naquele hospital, naquela clínica, uma única vez na semana, uma única vez naquele mês, é um hábito. A outra regra para poder formar o caráter de vínculo mesmo de trabalho é a subordinação. O que é ser subordinado? Alguém te dá as regras e você segue as regras. Aqui é o meu espaço, aqui mando eu, aqui você trabalha como eu quero. Se você não fizer dessa forma, você não trabalha para mim. Então, o médico vai se sujeitar. Ele vai ter que chegar naquele estabelecimento. Tá aqui, doutor, ó, chave do consultório 5. A pastinha. Você tem esse formulário, está aqui o seu login. Então, o médico já sabe que é aquele estabelecimento, ele vai ter que trabalhar naquelas condições, e ele vai ter que fazer a receita naquele padrão. Então, tem toda uma regra. Ele é verificado na questão do horário da agenda. Muitas vezes ele não é consultado se ele pode ou não ter mais um encaixe. Muitas vezes, quem vai lá para poder falar, médico, agora é a hora, você pode parar para tomar um cafezinho, é a pessoa lá da recepção. Porque é ela quem está fazendo o controle do patrão. É ela quem está vendo a agenda. Então, essa é uma forma também de subordinação. Você está sendo submetido a regras. Certo? Então eu já falei aqui, pessoalidade. Então basta um meizinho. Não é uma questão de um meizinho, tá? Você está fazendo mesmo daquilo um cotidiano, certo? Pessoalidade, subordinação, habitualidade e a parte super mais necessária, onerosidade. O que é
a onerosidade, é quando existe o pagamento pelo serviço que você presta, você recebe por aquilo. Uma coisa é você ir dar um plantão numa comunidade porque você está fazendo uma benevolência, porque você está fazendo um ato de caridade, porque você precisa fazer isso, porque você se comprometeu com o seu coração, com a sua consciência, com o seu espírito, sei lá com quem. E aí sim, você está indo consciente, né, de que você está indo não que para... Não que não ajude do outro jeito. Muito, não, são coisas distintas. O fato é o seu ânimo, a sua vontade. São termos jurídicos que a gente usa, mas assim, tem coisas que são complexas, tem coisas que são perfeitamente eu faço a pergunta aqui para entendíveis, né? São coisas que são entendíveis pela interpretação da palavra mesmo. Tá? Você está indo todo dia no trabalho, você criou um hábito, você recebe ordens, você é um subordinado. Você vai trabalhar, é a sua pessoa quem está indo trabalhar. E você recebe por aquele trabalho. Não é o contrato social que vai lá carimbar. Não é o PJ lá, eu não vou carimbar. Maria ME, CNPJ barra não sei o que, barra 1000 contra, tracinho disso. É o 1000 contra que está indo lá na gente. Não é o 1000 contra, é o 1000 a favor. Então, é isso que vocês precisam entender. Por que a pejotização passou a ser algo muito vantajoso? Para quem? Não sei. Mas assim, vamos colocar para os médicos. É vantajoso? Depende da análise do contexto. Eu preciso do dinheiro, eu preciso do trabalho, então eu vou trabalhar dessa forma mesmo. Agora, tá faltando comida na mesa? Hoje em dia, eu acredito que daqui a pouco esteja faltando comida na mesa de quase todo mundo, porque a maioria das pessoas que estão sendo afetadas não é só a classe mais humilde, porque a classe mais humilde, bem ou mal, não me entendam mal com essa minha colocação, tá? Bem ou mal, a classe mais humilde já tinha Bolsa Família, Vale Gás, Vale Leite. Não que seja o suficiente para uma vida digna, é isso? Não é nesse sentido que eu tô falando. Mas a classe mais humilde já tinha benefícios do governo, continuaram agregando mais uns R$600. R$600 ajuda? Sim, ajuda. É definitivo? Não. É algo que vai fazer toda a diferença? Depende. Eu tenho muitos amigos advogados que R$600 vai fazer toda a diferença na vida da família. De repente, é aquela conta de luz, luz, o internet, supermercado. Celular. Se você não tem internet na sua casa, você não vai trabalhar. Agora, e o médico? O médico pode até ter internet na sua casa, mas se o médico não tem a condição adequada para a telemedicina, para o teleatendimento, não é só abrir câmera, eu já falei isso aqui na nossa live da telemedicina. Não é só dar o play, vamos começar a falar. Fala para mim o que você está sentindo, onde que dói. Manda para mim uma foto do resultado do seu exame. Isso não é telemedicina, viu, gente? O médico, ele também tem que se acautelar do que ele vai passar para o seu paciente, porque isso tudo pode refletir. E aí o médico não tem mais essa coisa a empresa ou o hospital ou a instituição estar junto comigo, porque o médico vai estar lá, às vezes, no consultório dele fazendo telemedicina. E aí? Qual foi a providência que você tomou? Qual foi a medida para proteger os dados do seu paciente que você tomou? São todas essas coisas que vocês têm que observar na hora de trabalhar ou na hora de saber para onde vocês vão trabalhar. Hoje, vocês estão numa posição, eu vou falar assim, é até contraditório dizer, mas é favorável, porque hoje vocês são tidos como heróis. Se vocês são tidos como heróis, é o momento de vocês darem o grito de misericórdia de vocês e falarem, a gente não quer mais trabalhar dessa forma. Todo mundo já está vivendo agora com a corda no pescoço. Os médicos desesperados para trabalhar. Eu estou vendo vários aí, inclusive, se manifestando. Os pessoas que eram tímidas. Né? E os ambulatórios? Não estão fechados.
Não tem. Consultório médico, a gente está estruturado para isso, né? Então, mas os ambulatórios de convênio fechados. Mas os consultórios estão abertos, a pronto-socorro aberto. Então essa questão hoje da nossa live com vocês, médicos, heróis quando convém, foi muito pensado o nosso tema. Um erro médico PJ tem peso diferente de um erro médico CLT? Primeiro de tudo, vamos definir o que é erro médico? Isso é muito importante, porque falar em erro médico dá para dizer que é só do médico? Não, a terminologia é muito equivocada. Erro médico deveria ser erro da saúde, porque ele pode ser praticado por qualquer profissional da área da saúde. Até na não triagem. só o médico. Sim! Fez uma aferição de uma pressão errada. E aí? É o erro do médico? Não. Aí chega lá, o médico vai dar um remedinho para baixar a De pressão. acordo com a pressão que foi escrita pela enfermagem na triagem. Eu acho que é tudo uma engrenagem. Se as pessoas não conseguem trabalhar em conjunto, alguém vai falhar. E a gente não pode pensar que erro médico é do médico. Erro médico lembra que eu erro falei da uma vez? saúde. Teve uma triagem que estava escrito nega hipertensão, nega diabetes. Tá, e qual é a queixa do paciente? Ele foi lá para dizer para você que ele não é diabético e hipertenso? Para poder falar que o tempo tá bom. Né? Então, aí vamos voltar nessa questão aqui, que é uma questão muito importante. Erro médico de quando a pessoa não tem vínculo de emprego. Quem responde por isso? Pensem comigo. Quando um paciente vai no hospital, ele vai perguntar, doutor, você é pejotizado ou você é seletista? Não, o paciente não vai lá, o paciente não quer saber quem que você tá, como carinho. Você vai trabalhar, ele quer ser atendido, é isso que ele precisa. Claro. Tá? Então, é a mesma coisa do funcionário público. Enquanto o funcionário público está trabalhando, ele é a personificação da instituição, assim como o médico, assim como qualquer outro profissional da saúde. Por isso que, se você está aqui, você é médico, você vai ter essa informação sob um olhar. Você está aqui assistindo a gente e é uma instituição de saúde, você vai ter outro olhar, porque você agora vai saber quem é que você coloca. Você acha muito mesmo interessante ter essa rotatividade de profissionais atendendo os pacientes que vão na sua clínica? Vocês nunca pararam para pensar que como é que as pode pessoas dar um gostam... serviço digno, um atendimento digno se não tem dignidade como profissional? Então, por isso que eu tô falando, Dri, esse é o momento da virada dos profissionais da saúde. Agora, eu tô dizendo que, gente, esse é o momento para muita coisa, para muita gente. Ou você vai se levantar de vez, ou você cai de vez. Qual é o lugar que você quer? Né? Gente, eu tô ficando cada vez melhor nas minhas lives ultimamente, nas 3 últimas lives, 4 últimas lives aí, eu tô falando um monte. Então, ó, definindo, o erro médico não é só do médico, é um erro da área da saúde. A terminologia é equivocada, deveria ser modificada. E pro leigo que não sabe nem o que é lockdown, vai falar que erro médico é só do médico. Porque o médico me deixou com uma cicatriz porque tirou uma verruguinha. Sim, mas aí você vai ver o tipo de pele, onde corta a costura fica a cicatriz. Tá? Então, assim, por mais que a pessoa seja seletista, lembrem-se da personificação do trabalho. O fulano tá lá fazendo pão, ele não é o padeiro João, ele é o pão da padaria tal. Então, quem vai ficar na berlinda é a padaria. Por isso que existe a subordinação, por isso que existem as regras. Você é dono do seu negócio, você determina como é que você quer que as coisas funcionem. Então, você tem ônus e bônus. Qual é o ônus? Você vai pagar por isso. Qual é o bônus? Você vai receber por isso. Então, saiba trabalhar as duas coisas, né? São as duas vias, né? Uhum. O problema é que sempre teve uma via só suga, tira o sangue. Mas aí, Tri, aí é que tá. Neste momento, assim, suga, tira sangue. Eu também vou falar uma outra coisa. Eu vou falar uma outra coisa. As pessoas não brigam sozinhas.
Se uma pessoa chega e fala não, e todas entram no barco, aí, olha, a voz ficou muito maior. Agora, se uma pessoa chega, eu vou falar agora com propriedade disso aí, porque é uma questão minha profissional e não é quebra de sigilo, porque eu não vou dar nome de ninguém. Recentemente, uma empresa da área de saúde fez uma compra e incorporou com uma outra empresa da área da saúde. Foram várias nesse momento, né? Pois é, mas é por isso que tá ótimo, porque eu não falo nada de ninguém, mas as pessoas entendem o que eu quero Porque dizer. existe uma concentração no mercado de saúde também, tá? Não é assim, só uma empresa, são várias empresas, não, vários convênios foram adquirindo outros, né? Banco é uma mercado, coisa também. Banco Você vai também, pegar né? o Banco Itaú é aquela potência, o Banco Bradesco é outra potência, você comprando um, comprando outro, comprando outro. Isso, então é a Então, mesma vamos lá. coisa na saúde. Vamos lá. Nessa questão que eu estava dizendo agora do plano de saúde que foi incorporado. Um dos médicos começou a se revoltar, dizendo que trabalhava naquela instituição, se revoltar no bom sentido que eu estou dizendo, tá? Trabalhava naquela instituição há 5 anos. E desde que começou a trabalhar pejotizado, a remuneração foi a mesma. A água não subiu, o gás não subiu, A luz não remuneração subiu, foi a mesma. Então vamos gasolina lá. não subiu. A pessoa ganhou R$1.000 por plantão por 5 anos. R$1.000 5 anos atrás, uma coisa, R$1.000 hoje é totalmente diferente. Aí o que acontece com relação a isso? Essa pessoa, ela começou a botar, ela ficou em evidência. Uma vez ela ficando em evidência, ela pode ser uma laranja podre dentro de uma caixa de laranja boa. Porque Entende não é uma o que eu quero questão de dizer? querer melhorar, é uma questão que está atrapalhando o esquema. Tá atrapalhando uma vida toda, né, Dri? Chacoalhou. Fica defasado. Você tá ali, você tem aquele comprometimento com seus pacientes, a gente tem 29 segundos para terminar o raciocínio e no final das contas eles não conseguiram melhorar e aquele médico que foi evidenciar o problema, ele foi cortado. Corta, tá? porque não interessa. E ainda saiu de lá como se fosse mal e pior. Quando ligaram para perguntar dele, falaram: aquele médico não trabalha mais aqui, graças a Deus. Então não é isso que nós queremos para vocês, médicos. Tudo de bom, até amanhã. Até amanhã, gente. Olha, e nós continuamos um pouquinho ainda. A gente tá aqui um pouco ainda no Face. Foi muito rápido hoje o nosso tema. Para desenvolver o raciocínio de um tema tão complexo quanto esse, né? Não é fácil, porque lidar com vidas também precisa lidar com as pessoas que cuidam da vida do outro. E isso é um bem tão precioso quanto a vida que chega para nós para cuidarmos. Então fica a dica, aproveitem o momento, deem o grito de misericórdia de vocês. Colegas, a gente tem que se unir. Tudo bem que cada um está num plantão, é difícil até de marcar um jantar, né? Mas não é essa questão. Vocês precisam união, socializar. Ela não mas vou falar de outra coisa também, que eu adoro falar. Não é só vocês precisam se unir, porque eu entendo que o desespero está batendo também na porta de vocês. Só que enquanto o desespero bate e vocês não usam a razão para tomarem as decisões, vocês têm que pensar que quando vocês estão com o paciente, dependendo de vocês não têm muito tempo para pensar, vocês têm que agir. E se vocês não vão agir agora, quem é a golden hour, a vida termo, vida de quem está na Berlinda agora? É essa a reflexão da live Nós de hoje. estamos na golden hour. A gente precisa, nessa hora de ouro, valorizar a nossa profissão. Estamos aqui para isso. Então, eu penso que vocês consigam mesmo mudar essa história, mudar esse rumo, e o que eu puder fazer, podem contar comigo, com o Dr. Respondem, com a doutora Adriana, porque a gente está junto com vocês. É isso aí, tudo de bom e até amanhã. Até amanhã. Amanhã já está programado. Vamos